Eu não descobri meu propósito quando eu conheci o mercado financeiro e comecei a ganhar dinheiro. Eu descobri de fato o meu propósito quando eu me tornei uma mentora. E isso mudou completamente a minha vida. A minha esperança está em você. E eu falei, depende exclusivamente de você. Seja bem-vindo ao Cellcast. Nesse episódio, nós vamos conversar com uma mentora, uma profissional, uma trader que tem vários mentorados com excelentes resultados e nós vamos hoje entender o outro lado do funil, entender o lado da mentora. Porque, afinal de contas, que uma pessoa decide passar seu conhecimento para frente, ensinar a trazer mentorados, pessoas que querem aprender aquela carreira e transmitir esse conhecimento. Eu sou Ed Paulo Zanella, CEO e fundador do Selflux e estou aqui hoje para conversar com Carol Guzmão. Seja bem-vinda, Carol. Se apresente, por favor. Muito obrigada pelo convite, Ed Paulo. Será uma honra participar desse podcast e saber que, de uma certa forma, o meu conhecimento vai agregar na vida de outras pessoas através desse podcast aqui. Então, gratidão mesmo por tudo de coração, tá? Obrigado. Hoje a gente tem um assunto bem, digamos assim, impactante, porque a gente vai falar um pouco sobre propósito, sobre, afinal de contas, por que a gente faz o que faz, por que a gente chegou na conclusão de que, por exemplo, a Carol, de mentorar, ensinar, faz parte da jornada dela. E eu também vou compartilhar um pouco de quando eu ensino, como eu me sinto. Mas queria então já perguntar desde o começo. Hoje, Carol, o que tu faz? Como que tu ensina as pessoas? Explica pra galera como que é esse processo hoje de transferência de conhecimento. Hoje eu sou mentora, nunca imaginei isso na minha vida de como trader, né? Porque eu estou no mercado financeiro, né? Na Bolsa de Valores, a mais conhecida B3, há 4 anos já tenho um pouquinho de tempo já. E eu vi que ao longo dos anos, muitas pessoas tinham muitas dificuldades. Inclusive, a grande maioria tinha a mesma dificuldade que a minha no começo. Então, quando eu passei por todas essas experiências e vi a necessidade das pessoas virem me procurar e perguntar, Carol, você dá curso? E eu dizia, não vou dar, não dou, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, foi através deles que eu tomei essa decisão de ser mentora. E foi a melhor decisão que eu posso te falar que eu tomei na minha vida, porque é gratificante saber que o teu conhecimento está agregando na vida de uma pessoa, que o teu conhecimento está transformando vida de pessoas. Tem pessoas tem alunos meus que chegou para mim e falou, Carol, depende só de você. Você é a minha única e última esperança. E eu sempre falei, não coloca a esperança, depende exclusivamente de você. Mas eu vi que as pessoas elas têm dificuldade quando se fala em mentor. E eu vi a importância de ter um mentor de verdade do teu lado, um profissional, para poder você crescer tudo na vida, né? Mas no mercado financeiro é fundamental. É fundamental para encurtar o teu caminho, né? Porque o que eu passei em 4 anos da minha vida, que não foi nada fácil, eu encurto para os meus alunos. Então, quando eu vejo o resultado deles hoje, isso vale muito mais do que dinheiro para mim. E, de fato, eu descobri o meu propósito. Eu não descobri meu propósito quando eu conheci o mercado financeiro e comecei a ganhar dinheiro. Eu descobri, de fato, o meu propósito quando eu me tornei uma mentora. E isso mudou completamente a minha vida, porque é gratificante. Eu me sinto muito honrada e muito feliz em saber que eu estou transformando outras vidas e ajudando cada vez mais elas. E acredito que é apenas o começo. Com certeza. É engraçado que ganhar dinheiro, naturalmente, é o propósito, propósito não, é uma necessidade que toda pessoa socialmente, economicamente ativa precisa, né? Então, ter uma fonte de renda não é discutível. Porém, não gera, às vezes, tanta satisfação ganhar dinheiro, que nem tu fazer uma operação no trader e ter um resultado lucrativo, não é tão gratificante quanto, de fato, tu pegar uma pessoa que estava mal, que ela estava, que nem tu comentou, às vezes a pessoa ela está sem resultados, está agoniada, está emocionalmente abalada, e tu pega essa pessoa e ensina ela, tu transfere aquilo que tu aprendeu na tua história também, e essa pessoa muda de estado, né? Ela sai do estado de insatisfação para um estado de satisfação. E quando a pessoa sai lá de baixo e vai para cima, tu também se sente bem.
Então, tu participa daquela jornada de mudança de sentimento. E eu acredito até que essa movimentação emocional gera mais felicidade para o mentor do que o próprio dinheiro gerado no processo. Então, Exatamente. eu concordo 100% disso, que o propósito, muitas vezes, da nossa profissão, está também na parte de ensinar. Não somente na parte de fazer, né, de executar, mas muito na parte de ver a transformação na vida das pessoas, passar o conhecimento para frente. Eu tenho duas habilidades técnicas, né, que eu gosto muito. Uma delas é validação de negócios. Adoro pegar um negócio, debater, conversar, achar uma forma de aquilo se tornar lucrativo, de crescer, né, de ter escalabilidade, de fazer um funil de vendas, né, fazer o negócio realmente vingar. Gosto disso. E eu também gosto muito de programação. São as duas áreas que eu mais gosto, técnicas, né. Claro que a gente tem alguns hobbies pessoais, né, mas essas áreas técnicas é onde eu compartilho mais na parte profissional. E mesmo que a gente chega lá, por exemplo, um programador, mesmo que tu chegue lá e ensine para ele, e ele aprende, depois sai da tua empresa, vai fazer outra coisa, mesmo assim tu sente realização, por causa que tu foi lá e ajudou no processo de crescimento daquela pessoa. Então aquela pessoa, tu foi o mentor dela, tu ajudou ela a sair de um ponto onde ela tinha mais fragilidade, né, no processo de aprendizado, e levou ela para um ponto mais alto, onde ela tem mais segurança, ela tem mais capacidade de entrega. Mesma coisa nos negócios, né? Quando eu vou falar sobre funil de vendas, quando eu vou falar sobre viabilidade de negócio, analisar como que fazer, né, para transformar uma ideia num negócio rentável, eu fico muito feliz em pegar ideias, debater e ir a fundo, mesmo que o cara não ganhe dinheiro com aquilo, mas gera uma satisfação, porque é aquilo que o cara aprendeu, estudou, leu livros, debate com os amigos, né, faz no dia a dia, na hora do trabalho, né, nas 8 horas de trabalho que a gente realmente está ali, pega para valer, né? Tu tá fazendo aquilo e tu consegue chegar lá e compartilhar e acelerar a vida de outra pessoa. Porque às vezes a pessoa tá ali no mundo dos negócios, no mundo da programação, tá ali travada 2, 3 dias com um probleminha, que vem um mentor que já viveu aquilo e ele fala, não, é só fazer tal coisa. Em 5 minutos, a pessoa destrava e já sabe o que fazer, já começa a aplicar e começa a viver o outro lado do problema, né? Que é a solução. Sim. Então, é muito legal mesmo essa parte de passar o conhecimento para frente. E sem falar na segurança, né? Porque há 4 anos atrás, eu não tinha mentor. E eu sei o que é não ter um mentor, um profissional te ajudando ali, né? Então, enfatizando aí do que você está falando, é muito importante mesmo ter uma pessoa, um profissional do lado, para encurtar o teu caminho. Eu acredito que o nosso papel como mentor é a gente mostrar o caminho certo e mostrar o caminho errado, encurtar o caminho e fazer com que os seus alunos não cometam os mesmos erros que você cometeu. Então, isso é muito importante mesmo, até para você obter resultados no mercado financeiro. Perfeito. Então agora vou pedir para a Carol contar um pouco de como foi essa trajetória e como que tu chegou ao mercado trader, por que te atraiu e como que tu começou a ter resultados, depois resolveu ensinar a mesma jornada para outras pessoas. Então, eu conheci o mercado financeiro no ano de 2019, no finalzinho de 2019 para 2020, quando já estava começando a pandemia. Eu morava em Santa Catarina, né, em Balneário Camboriú, e eu tive que voltar para a minha cidade de Recife, simplesmente com a mão na frente e outra atrás. Então, e sem perspectiva nenhuma de vida e muito menos esperança, porque qual a esperança que a gente poderia ter no momento que estávamos vivendo, né? Que era uma pandemia onde, de fato, o mundo inteiro parou. Então, eu estava completamente desiludida, entrei um pouco, botei um pezinho lá na depressão mesmo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu me sentia já realizada no que eu fazia, eu estava feliz, mas eu precisava de uma luz no final do túnel e eu não tinha e não sabia o que fazer. E eu voltei para a casa dos meus pais, sem dinheiro, sem nada. Eu tinha só um único carro na época que eu deixei em Balneário para o meu amigo vender, mas esse carro demorou assim quase 1 ano para vender, porque quem vai comprar carro na pandemia? Não tinha nem como ficar divulgando na loja dele também, porque tudo fechou, por causa do lockdown. Enfim, foi todo esse caos que eu vivi, né? Então, através da pandemia, eu falo que assim, a pandemia foi algo assim, quando a gente fala, lembra da pandemia, lembra de coisa triste. E para mim foi completamente diferente. A pandemia me trouxe, de fato, a vida que eu vivo hoje. Porque foi através da pandemia que eu conheci uma pessoa, um amigo do meu pai, que foi lá entregar uma medicação para o meu pai.
E meu pai convidou ele. Entra aqui, a Carol chegou de viagem. Ele, Carol, nossa, quanto tempo, amigo de anos. E conversa vai, conversa vem. Daí ele perguntou, e aí, Carol, o que é que você vai fazer da sua vida, né? Por que você voltou? O que é que vai fazer da vida? E pela primeira vez, alguém me fez uma pergunta que eu não sabia responder. E isso me chocou. E eu parei para pensar e falei, cara, sabe aquela pergunta que faz de fato uma virada de chave, que até então eu estava tão atordoada, tão focada na pandemia, no que eu vou fazer, que de fato eu parei. Eu não tinha parado para pensar o que eu ia fazer da minha vida. A longo prazo. A longo prazo, isso aí. Então, ele fez essa pergunta e eu fiquei sem saber o que responder. Daí, eu fiz uma pergunta para ele. Respondi com a outra pergunta, né? Daí, eu perguntei, e o que você faz da sua vida? Falei para ele, por enquanto, eu estou aqui, estou só estudando o que eu vou fazer, mas o que é que você faz da sua vida? Daí, ele falou, eu sou day trader. Eu opero no mercado financeiro. Nossa, é justamente isso que eu estava estudando. Muito interessante, eu sempre achei interessante mesmo o mundo dos investimentos, do mercado. Eu, quando assistia a TV mesmo, né, eu sabia assim, Ibovespa fechou em tantos pontos, e isso me gerava uma certa curiosidade, eu achava maravilhoso. Eu assistia aquilo, mas eu não sabia qual meio, por onde começar. E, de fato, esse cara assim, caiu assim, ó, pá. Eu disse, nossa, eu estava justamente estudando sobre isso. Eu posso te pedir um favor? É que agora está difícil para fazer cursos e tal por causa da pandemia, mas eu preciso só de um dia teu. Eu preciso só de um dia, porque ele falou, não, eu não sou mentor, eu só vivo há 16 anos no mercado, mas eu não sou mentor. Aí eu disse, não precisa, eu só quero que você me mostre os primeiros passos. Gente, para você ter ideia, eu não sabia o que significava pontos, eu não sabia nem como começar a abrir uma conta na corretora. Pode ser, é simples isso, mas eu não sabia. Mas é o caminho do iniciante, né? Não tem como saber. Literalmente do zero. Então, foi quando eu pedi um dia, ele sentou do meu lado um dia, marcou esse lindo dia e falou, a gente fez tudo nesse dia, abri a conta, ele falou, abre a conta nessa corretora, faz isso, faz aquilo, tá bem certinho. E quando ele não ensinou, ele deu umas dicas, né? Eu falei para ele, vamos fazer pelo menos uma operação? Ele até falou, nossa, Carol, você tem certeza? E eu bem empolgadona, era aquilo ou nada na minha vida. Eu disse, não, bora sim, bora fazer uma operação. O quanto que eu tenho que iniciar? Ele disse, olha, para você fazer tantos, você tem que ir buscar tantos pontos, calculado no valor em cima do que você vai investir. Eu disse, então tá. Coloquei um valor lá, o único valor que eu tinha. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu peguei toda a minha rescisão. Não façam isso, hein, galera? Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão e coloquei naquele dia lá. Eu disse, é agora ou nunca. Eu coloquei, eu lembro na época, de R$5.000 para colocar lá. E quando eu coloquei R$5.000, e menos de uma hora, deu 1 hora e pouco de operações assim, a gente ficou sentada analisando lá para, de fato, ver qual é a hora, a melhor hora para poder entrar naquela operação. E a gente entrou, em menos de 1 hora eu fiz de lucro, né? Voltou meus 5 e eu fiz R$7.000 de lucro. Eu disse, caraca, eu vou ficar rica com esse trem aqui agora. Encontrei o caminho, encontrei a solução da minha vida. E tudo mudou. Eu fiquei aquela pessoa que estava triste, desiludida, enfim, veio uma luz no fim do túnel e foi quando eu tomei a decisão de estudar a fundos sobre o mercado financeiro. Para quem está assistindo, parece que é assim que acontece para todo mundo, mas cada pessoa tem uma jornada diferente. Teve provavelmente sorte de ter um momento de aceleração, né, no teu processo de aprendizado. Na verdade, foi meio que uma sorte de principiante, né? E isso te motivou para continuar dar os passos que teriam que vir depois. E como que foi esse depois? Eu confesso a você que eu tive mais sorte do que juízo. Porque depois eu comecei a fazer as operações e como ele não era mentor,
ele vivia do mercado, ele não queria ter ninguém do lado tá ensinando ou algo assim do tipo. Ele só me deu aquela dica naquele dia ali e tipo, anda com as tuas perninhas e qualquer dúvida você me liga. Às vezes tive um probleminha que meu dinheiro não estava conseguindo alocar, eu não sabia, né? Eu ligava para ele, era nessas coisas que ele me auxiliava. Mas eu comecei, acredito, que tem muita gente que está agora até assistindo esse podcast, vai entender o que eu estou falando. No mercado financeiro, a grande maioria das pessoas, quando ela entra, ela conhece, tem aquele primeiro contato com o mercado, elas também têm mais sorte do que juízo, porque elas começam a ganhar dinheiro. É muito raro, a grande maioria das pessoas que entram e que eu já conheci também, elas ganharam dinheiro no início ali. Sendo que quando a gente não tem, né, o conhecimento certo, faz com que a gente perca todo aquele dinheiro. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ganhando dinheiro no mercado. Fiz muito dinheiro já nesse mercado. Sendo que quando a gente vai fazendo dinheiro, a gente sente, tô grandona, eu tenho o conhecimento necessário. É fácil. É fácil, vou ficar rico em 1 ano. Tipo isso, eu fiz até um planejamento lá de atingir meu primeiro 1 milhão em 1 ano. Então, assim, e você vai se sentindo segura quando você ganhar dinheiro no começo. E eu acredito que é bem mais difícil para quem começa ganhando do que perdendo. Eu acredito nisso. Porque o que me fez eu voltar para trás foi o meu início, que eu comecei ganhando dinheiro. Mas eu não me arrependo, que talvez se não fosse por isso eu não estaria aqui, né? Usando a minha história e dividindo aqui minhas experiências com várias pessoas. Então, e acredito também que nada é por acaso, mas assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu me senti segura. Eu achava que eu era a mulher maravilha do mercado financeiro, eu sei de tudo. E foi quando eu não sabia o que era gerenciamento de risco. Eu não sabia o que era ter meta de gain de loss, meta diária, o que é isso? Para mim era de comer isso daí. Então, para você ver o quanto é fundamental você ser acompanhado por um profissional. Então, eu não tive nada disso. Então, foi nessa ausência, né, que me fez eu entrar, de fato, num ciclo infinito de loss. Então... Infinito não, porque acabou, né? Acabou, é verdade, é verdade. Porque, para mim, se eu falar para você que eu fiquei 5 meses tomando loss seguido, isso para mim foi assim, é como se fosse 50 anos da minha vida. Para quem está passando, isso é terrível, é traumatizante. Todas as profissões, né? Mas eu acho que o trader é mais desafiador nisso. Ele tem que fazer uma gestão emocional. Gerenciar a ansiedade. Porque, por exemplo, um programador, eu falo mais da minha área, que é o que eu vivo mais. Tu quer virar sênior, né? Todo programador quer virar pleno, sênior. Só que tu vai ter que aprender muito para chegar lá. Exige muito conhecimento. Não tem como pular etapas. É tempo, é análise, horas de tela de programação. Mas dá aquela ansiedade. Nossa, olha só, tipo, o colega aqui no lado parece que sabe tanto quanto eu. Mas tu nem sabe o quanto ele sabe. Não tem como avaliar isso. Mas dá aquela sensação de que tu não está evoluindo na velocidade que poderia evoluir. Então tu quer pular etapas, né? Tem uma ansiedade para chegar lá mais rápido. E na verdade não, né? Basta viver o processo com tranquilidade que vai chegar lá, inevitavelmente. Só que eu acho que o trader deve ter uma ansiedade maior. Então, uma vez eu li um livro que ele fala que o trader, o mercado, é a única profissão que um incompetente consegue ganhar muito dinheiro. Porque não, no começo, né? Tem a sorte do principiante. A maioria das vezes, mesmo sem saber nada, a pessoa vai lá, investe e tem retorno. Pessoas que estão, por exemplo, teve um tempo atrás que a bolsa estava subindo, né? Todo mundo tá dando conselhos, né? Não, investe tal. Porque eles só aprenderam a investir em tempo de alta. Então, quando veio o tempo de baixa, né? Que foi o tempo da pandemia, quantas pessoas quebraram, né? Porque não sabiam fazer proteção, não sabiam fazer reservas, né? Distribuir sua carteira corretamente. O fato é muito fácil fazer quando dá certo, né? Chega lá com sorte de principiante, tá dando certo, a pessoa se sente a pessoa mais inteligente. Pensa, aqueles traders que escrevem livros, que já viveram anos, não sabem nada, estou ganhando 10 vezes mais que eles por mês.
e dá a sensação que é um gênio, né? Só que é um fato que depois vem o outro momento do mercado. É cíclico como qualquer outro momento da vida, né? A gente tem altos e baixos em todos os momentos da vida, né? Emocional, espiritual e financeiro também. Quando vem o momento de baixa é que tu percebe se tu tem ou não tem habilidade de gerenciar qualquer carreira. E o trader eu acho que ainda é muito mais desafiador nesse sentido. É demais mesmo, porque eu confesso a você que quando chegou essa minha fase do Lois, o meu emocional ficou muito abalado, né? Então, esses 5 meses durou como se fosse a minha vida inteira. Parecia que eu nunca ia sair. Eu fiquei desesperada, mas foi necessário para eu, de fato, procurar um mentor, procurar estudar. Foi aí onde eu estudei, comecei a ter o hábito também de ler livros, que é fundamental, independente se for livros para trader, se for livro de autoajuda. A leitura, ela te liberta, né, de várias coisas assim, que vai te agregar bastante na tua vida. Então, eu comecei... Quando eu falo assim, o mercado financeiro mudou minha vida, não é a questão só do financeiro. É a questão que, tipo, a Carol de 2019 não é a mesma Carol que está aqui sentada conversando contigo agora, entende? Então, assim, ele mudou completamente a minha vida. Então, ter essa consciência de, tipo, se eu falar para você que eu já fiz, em menos de 2 horas de operação, quase 100 mil reais, e depois eu ter a consciência de, tipo, voltar para trás, procurar um mentor, estudar. Fiz cursos de imersões, não só para trader, mas eu investi bastante no meu emocional, porque ele ficou abaladíssimo. E eu acredito que não adianta você ter um operacional perfeito, você pode ter o melhor operacional do mundo. Se você não tem, o teu lado emocional tá bom, não adianta. Porque eu vou falar um negócio para você. Eu já cheguei a fazer mais de 90 mil reais em menos de 2 horas. E eu fiquei tão assim, nossa, sei de tudo. E quando eu comecei esse ciclo de Lois, eu percebi que no dia que eu tomei o Lois, o mercado tinha me dado dinheiro ali. Entendeu? Nossa, meio louco isso. Mas sendo que eu estava tão grandona, eu estava tão me achando praticamente eu estava achando que eu mandava no mercado. Subiu para a cabeça, querendo ou não. Eu achava que eu tinha o conhecimento necessário. Então, o que acontece? No dia que eu tomei o Lois e entrei no ciclo de Lois, eu já estava ganhando dinheiro. Eu tomei Lois porque eu ficava, não, vai bater em tantos pontos, e ficava lá, porque eu me sentia grandona. E o mercado ia lá, voltava, eu perdia tudo que eu tinha ganhado naquele dia e mais um pouquinho. Então, é muito louco, eu falo isso para as pessoas, que o meu ciclo de Lois foi quando eu ganhei dinheiro e ele me tomou. E isso me fez aprender, pô, eu perdi hoje, sendo que o mercado tinha me dado, por que eu não saí? Por que eu não estava satisfeita? Porque eu não tinha gerenciamento, eu não tinha meta de gain e muito menos de loss. Então, por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum. E quando eu quando a ficha caiu e eu tive essa consciência, eu tive, não, para. Porque da mesma forma que eu faço quase 100 mil reais em uma operação, eu não, e muitas coisas que hoje eu tenho na minha vida foi através do mercado, eu não posso acabar com isso. E foi quando eu tive a consciência que eu era exclusivamente responsável por tudo que estava passando na minha vida. Que o mercado financeiro não é um oba-oba. O mercado financeiro não é o que todo mundo acha que é. Isso é pirâmide, muitos falam que é... Eu já ouvi tanta coisa quando as pessoas falam do mercado financeiro, assim, bizarros, que no início eu acredito que inconscientemente eu pensava isso. E o mercado financeiro é muito mais além do que isso, muito mais. Então, quando eu comecei a levar o mercado financeiro como minha fonte de renda, que aquilo dali era a minha vida, a minha empresa, o que eu vou conquistar, todos os meus sonhos, tudo vai depender daquilo dali, a chave virou.
E daí foi quando eu tomei a decisão de parar, procurar um mentor, estudar. Para você ter ideia, eu fiquei quase 5 meses tomando LOIs. Depois eu me permiti parar os últimos 6 meses e comecei a estudar. Eu fiz imersões, estudei não só o mercado financeiro, como também, o emocional foi muito importante para mim. Eu acredito que 80% por eu estar hoje, ter voltado e ter dado volta por cima dentro do mercado financeiro foi através do meu emocional. Se eu tivesse do jeito que eu estava, um caco como antes, eu não estaria aqui hoje, de jeito nenhum. Então, foi nessa tentativa, buscando conhecimento, que daí eu comecei a ter resultados verdadeiros no mercado, que até então era sorte. Eu confesso a você que o que eu vou falar aqui, todo mundo até ri, né? Ah, a Carol tá de brincadeira, tá me zoando, a galera fala isso, principalmente os meus alunos, porque eu sou bem mais feliz, eu fui, né? Bem mais feliz com os meus resultados no mercado financeiro. Não foi quando eu fiz em menos de 2 horas quase 100 mil reais. Foi quando eu passei por todo esse processo e comecei a fazer meus 40 reais diários. Quando eu fiz meus primeiros 40 reais diários, com gerenciamento, com metas, com resultados fechando no mês de fato positivo, sendo mérito exclusivamente meu, dos meus conhecimentos, cara, meu primeiro 40 reais eu saí gritando assim, ó. Eu gritava de felicidade. Por quê? Porque era mérito meu. Aquele resultado era o resultado dos meus conhecimentos, do meu esforço. Não foi uma pessoa dizendo, Carol, faz isso aqui que vai dar certo. Então, quando eu entendi a importância daqueles 40 reais para mim, foi quando eu tive uma conclusão assim, vai por aqui, vai devagar, porque hoje tu tá fazendo 40 reais por dia, mas com o tempo você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Então, hoje, os 40 reais por dia foi muito significativo para mim, e eu até ensino isso para meus alunos, tá? O poder dos 40 reais. Foi poderoso na minha vida. Pelo que tu está falando, dominar o processo é muito mais importante do que o resultado. Porque o resultado tu pode escalar, mas o processo é muito íntimo, né? Ou tu faz o processo, tu aprende, tu masteriza, né? Ou tu faz aquilo se tornar natural na tua vida, ou tu nunca vai ter consistência. Exatamente. Em nada na vida. Exatamente. É quando eu mesmo passo isso, eu canso de passar isso para os meus alunos, que assim, não adianta você ter um valor financeiro. Eu fiz valor financeiro grande porque eu botava a mão grande. Ninguém sabe quanto é que tu coloca ali no dia. Então, às vezes, você vê resultado de outras pessoas e acha, nossa, eu não vou ter nunca esse resultado. Não foca em financeiro. Foca no teu resultado diário, o resultado do que você fez naquele dia, não no resultado financeiro. Então, quando eu ensinei isso para eles, que é aos poucos, que a gente, de fato, consegue conquistar, né? A tão sonhada consistência, que esse é o sonho de qualquer trader, de qualquer pessoa que quer viver no mercado. Que é viver o processo. Que é o viver o processo. E o que vai te manter dentro dele e viver exclusivamente dele são os teus resultados diários consistentes. Aqui na empresa nós temos um valor da empresa, temos 3 valores. Um deles é ser um profissional de alta performance. E eu sempre falo, a gente faz reuniões mensais, e eu sempre falo que o que tu come, se tu faz esporte, se tu dorme direito, com quem tu conversa, interfere na tua alta performance. Porque não é o que tu faz durante o horário de trabalho, tipo, não é pegar o computador e digitar a caneta, né, e escrever, que vai te transformar numa pessoa de alta performance. Só esse momento. É isso também, junto com todo o resto. Junto com a espiritualidade, junto com a parte física, né, junto com a família, junto com ter momentos de lazer, né, que sejam além do trabalho. E isso faz com que qualquer profissional tenha alta performance. Está falando aqui sobre trader, mas qualquer outra área de conhecimento vai ser a mesma coisa. O advogado, né, o programador, o designer, o estrategista, o copywriter, é a mesma coisa. Todas as profissões têm o mesmo viés, né? Tu só vai se tornar bom, realmente uma pessoa confiável, uma pessoa
que tu pode saber o que ela faz esse mês e mês que vem ela pode repetir o processo, que é isso que torna uma pessoa profissional, né? Saber que tu pode contratar ela e o que ela fez mês passado, ano passado, ela consegue fazer de novo na tua empresa, no teu processo, no teu projeto. Sim. E daí quando tu vê que a pessoa tem consistência, tu pensa, essa pessoa é profissional. Porque acertar uma vez ou outra, foi lá e fiz um anúncio e vendeu. Isso é sorte. Tipo, não é estatisticamente um fator determinante para a pessoa ser profissional. Fui lá e fiz uma página e a página ficou muito boa. Fui lá e fiz um código, o código funcionou. Fui lá e defendi um caso, o advogado, né? E deu tudo certo. Uma vez é acaso. Agora, quando tu faz isso com consistência, mês a mês, mantendo o mesmo padrão de resultados, daí tu é uma pessoa profissional. E a gente só consegue ter resultado com previsibilidade seguindo processos. Ter um método. E o método que a gente falou, a questão da autorresponsabilidade, muitas vezes é pessoal. Tu pega um mentor, ele te traz ideias, ele te traz processos, ele te ajuda, mas aos poucos, a tua responsabilidade, é tu que tem a responsabilidade de criar o teu próprio método, colocar dentro da tua rotina, né, aquela sequência de tarefas, para que o resultado venha com o passar do tempo. Porque o resultado é, de fato, o resultado financeiro, né, o resultado profissional, é o que sobra, né, é a mais-valia, é o que vem da execução de um processo bem feito. Até o Jacob Petr, que eu sempre cito ele, porque gosto muito, ele fala que tem uns anos de silêncio. Toda a profissão, né, ele cita a Gisele Bündchen, ele cita os Beatles, ele cita vários artistas mundialmente conhecidos, famosos, que eles tiveram 3, 4 anos de silêncio, onde que eles treinavam constantemente, cantavam constantemente, desfilavam, faziam testes constantemente, sem ganhar dinheiro. Sem ser, ganhavam dinheiro, claro, ali para pagar suas atividades, né? Mas não a remuneração de um artista, né? Não milhões em um show, não ia para a passarela e ganhava, digamos assim, um salário, né, de uma pessoa que é vista como um grande talento do mercado. Mas o fato é, se eles não viverem os 3 anos de silêncio, treinando, repetindo, aperfeiçoando o talento, né, lapidando aquela habilidade que eles estão buscando ser reconhecidos, nunca eles vão chegar no palco. Nunca eles vão ser pagos para um show, nunca vão ter a música deles sendo top 1 do mundo, né? Porque aos anos de silêncio, quando tu repete o processo, sem ter grandes resultados, é que tu está criando as habilidades necessárias para depois brilhar e manter a consistência. Então, é um processo natural para todas as profissões e quem não se dispõe a viver esse processo nunca vai ter o mérito, nunca vai subir no palco e vai ser aplaudido, sabe? Não adianta olhar o artista lá no palco, ser aplaudido e dizer assim, não, mas eu sei cantar, eu poderia fazer o que ele faz. Não vai conseguir chegar lá se não lapidar o talento da mesma forma que ele lapidou. Seguir a carreira, descobrir os caminhos para poder chegar no palco e as pessoas saberem que tu é lá e cantar junto. Então, é um processo. Exatamente, faz total sentido. Inclusive, eu falo muito para os meus alunos que, pegando esse guincho aí de não ter muitos resultados financeiros no início, eu peço para eles focarem na perda. Aí a galera fala, nossa, Carol, que pessimista. Eu disse, não, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo um realista e eu quero que você tenha resultados no mercado. E para ter resultado no mercado, você tem que focar mais no dinheiro que você vai perder. Por quê? Porque você focando no dinheiro que você vai perder, é onde você começa a ganhar. Agora, quando você começa a focar no dinheiro, eu quero, quanto mais eu busquei o dinheiro e pensei no dinheiro e fui atrás do dinheiro, foi nos meus dias de Lois. Então, eu tive essa conclusão, assim, faz total sentido isso mesmo, esse exemplo que você acabou de citar aqui, é que não adianta você ter o resultado agora, porque eu pergunto para eles, cara, muita gente aqui segue uma profissão, né, para ter essa profissão, muita gente estudaram, né, passaram pelo aquele processo, entra na faculdade, estuda 4 anos da tua vida, não é só o dinheiro que você está ali investindo financeiramente, né, todo mês, para poder ter aquela formação, mas também o teu tempo, né, que é o nosso maior ativo, o ativo mais valioso é o nosso tempo. Agora, imagine você fazendo isso por 4 anos da tua vida e sem você ter a certeza de que nem se você vai atuar ou exercer aquela função que você passou 4 anos da tua vida estudando. Então, assim, e você está ali investindo todo mês. Então, encara quando você ter um dia de Lois, encara como se fosse o valor do conhecimento que tu está tendo. Porque você aprende muito mais no dia do teu Lois do que no dia de game.
Então, começa a não olhar o loss, como, eu perdi o FII, porque isso acontece com todo mundo. Eu também ainda tomo loss. Os big players tomam loss. E tá tudo bem, faz parte do game. Então, eu falei, muda essa mentalidade. Então, para quem está iniciando, eu falo isso. Quando você tomar um loss, diz que foi a mensalidade da tua faculdade, que isso faz parte do teu conhecimento, faz parte do teu processo. São nos dias difíceis que se torna... tem uma frase, né, que fala assim, que são nos momentos difíceis que se tornam homens fortes. E é isso aí. Flávio Augusto, ele fala que o processo de venda começa quando o cliente diz não. É exatamente isso que tu está falando. Quando tu chegou num ponto negativo e tu consegue transformar isso num ponto positivo, é onde tu tem habilidade real. Porque se o cliente chega lá e fala sim, né, se tu chega lá e joga no mercado e sempre dá certo, tu não precisa de habilidade nenhuma, né? Porque não depende de ti, depende do mercado, depende do cliente comprar ou não. Mas agora quando tu tem autorresponsabilidade de ter lapidado um processo, uma habilidade pessoal, para transformar uma crise em uma oportunidade, daí sim tu tem valor. Daí sim tu tem uma habilidade que poucos vão ter no mercado. Daí sim tu vai ser remunerado por aquilo. O Jacob também ele fala que os primeiros livros que ele lançou, ele fala que são os maiores segredos da vida dele, porque ele até tirou das bancas porque não vendeu nada. Tipo, ele comprou, a família dele comprou e ninguém mais. E atualmente, como hoje ele é uma pessoa que é conhecida já no mercado, depois de vários livros lançados, hoje ele lança cursos, livros e tem uma audiência gigantesca, porque ele é um cara muito bom. Só que até as pessoas descobrirem que ele era bom, ele teve que se tornar bom, porque talvez no começo ele não fosse um escritor tão bom. Se talvez fosse um escritor mediano, porque ele estava lapidando as suas habilidades de escrita, né? A capacidade de transformar conhecimento em conhecimento escrito. E hoje ele desenvolveu bem essa habilidade, ele é reconhecido por isso. Então, em qualquer profissão, vai ter sim que passar por momentos de falha, vai dar errado, o pessoal sempre fala, né? Vai dar muito errado antes de dar certo, né? Tipo, é o processo. E se tu consegue ter a habilidade de aprender com esses erros, tu vai viver o sucesso. Agora, a pessoa que quando ela tropeça, ela tem uma dorzinha, ela coloca a culpa no mercado, coloca a culpa nos outros, coloca a culpa no colega, na empresa, e daí ela muda, né? Muda a estratégia. Daí ela vai lá ou muda de empresa, ou muda de profissão, e daí chega nesse lugar e também vai ter dificuldade, porque não existe caminho sem pedra, né? Todo caminho vai ter dificuldade. E daí ela chega lá de novo e ela acha outro problema e ela coloca a culpa de novo no colega, na empresa, na profissão, e muda de novo, ela nunca vai chegar no sucesso, porque ela não viveu os 3 anos de silêncio. Ela não viveu a jornada, os passos da jornada de dificuldade para aprender, lapidar o talento e criar uma habilidade única. Porque quando cria essa habilidade única, que vem a recompensa. E a recompensa nem eu sempre falo que é quase impossível, né, tu esconder uma luz na escuridão, né? Então, se a pessoa tem habilidade, se ela brilha, seu talento está brilhando, não tem como ela não ser remunerada por aquilo. Porque às vezes a gente foca no dinheiro como sendo nosso alvo. Mas o fato é, se tu focar na tua habilidade como alvo, tua capacidade de fazer as coisas, o dinheiro veio por consequência. Porque não tem como esconder um talento, né? Não tem como os Beatles subir num palco ali, começar a cantar e as pessoas não perceberem. Nossa, os caras cantam muito bem, sabe? Tipo, vale a pena pagar para ir nesse show. Então, se a pessoa tem um talento lapidado, automaticamente ela vai ser bem remunerada. Mas agora, ao contrário. Se ela quer a remuneração e ela não desenvolve o talento, não tem caminho, não tem possibilidade disso acontecer. Então, dando continuidade aqui, que você acabou de dar um grande exemplo do Jacob, né? Ele tem um livro, eu sou fãzona dele, e ele tem um livro que se chama assim, O Óbvio que Ignoramos. E esse exemplo que você deu, inclusive na tua área, né? Que as pessoas elas vão, não deu certo aqui, às vezes vai na sorte e deu certo, ou então aí vai na outra vez não deu certo e você vai o quê? Mudar as estratégias. E isso daí é assim, é a coisa mais comum que existe no mercado financeiro. Tem alunos meus que ficam, Carol, o primeiro loss que toma, ele já quer mudar estratégias. E eu falo assim, faz o teu feijão com arroz todo dia bem feito, que lá na frente você vai ter o teu resultado. Não adianta hoje você aprender um operacional e a primeira fase ruim ou algo assim do tipo,
você ir lá e mudar de estratégia. Você vai recomeçar, você vai viver num ciclo de estar sempre recomeçando e muito provável que você vai fazer parte dos 95% das pessoas que são frustradas no mercado financeiro, porque não adianta enxugar gelo, né? A expressão que eu uso é isso, é enxugar gelo. Faz o feijão com arroz todo dia, todo santo dia, porque é a prática que leva à perfeição. E é isso aí, não existe a fórmula mágica. Existe você fazer o que você tem que ser feito todo santo dia. Não existe atalho. Até no karatê, tu aprende os chutes e socos básicos lá no começo, faixa branca. E quando tu vai fazer faixa preta, se tu não tiver aquilo perfeito, tu não ganha faixa preta. Na verdade, tu não consegue nem chegar lá, né? Porque toda vez que tu vai mudar de faixa, tu tem que fazer todo o básico perfeitamente, depois o médio, depois o avançado. Exatamente. Então, tu nunca vai deixar de repetir o básico, porque é o básico que dá alicerce para todo o resto funcionar. Não adianta tu ir lá e querer fazer uma operação de milhões, sendo que tu não sabe fazer o básico bem feito, né? Então, de fato, é assim em todas as profissões também. E me diz uma coisa, Carol, por que tu decidiu começar a ensinar as pessoas a também seguir essa profissão que tu segue? Por que tu gasta a tua energia, teu tempo para ensinar de fato, né? Porque a gente às vezes não percebe, mas o mentor é o sábio, o mestre que já viveu uma jornada e ele, baseado na pessoa que quer seguir aquela jornada, ele dedica um tempo para ir lá e ensinar essa pessoa a seguir a mesma jornada. Por que decidiu ser essa mestre que está ensinando as pessoas a terem resultado no mercado? Então, eu decidi, a partir do momento que eu vi que teve várias pessoas que me procuraram, que não passavam na minha mente, mas depois, quando eu parei para pensar de fato, e foi quando eu tomei essa decisão, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque eu falei assim, cara, por que não passar o meu conhecimento para as pessoas? Por que não ensinar as pessoas a evitar, a cometer os mesmos erros que eu cometi? Entende? Então, isso foi a virada de chave e eu decidi abrir uma turma, né? Tanto é que eu não tomei uma decisão, mas eu fui bem devagar, eu abri uma turma bem pequena, eu lembro na época, para ver se realmente era isso que eu queria. Mas eu confesso a você que literalmente eu achei de fato o meu propósito. Eu acreditava que o meu propósito era atingir a consistência e viver exclusivamente do mercado financeiro, ter uma vida boa, como todo mundo quer na vida, né? Quando fala do mercado financeiro, a gente lembra de liberdade financeira, geográfica, enfim. E eu pensava que era isso, e eu estava completamente enganada, porque o meu propósito eu descobri quando eu decidi ser mentora. Foi eu, de fato, pegar o meu conhecimento, as minhas experiências, passar para você, no caso aqui, e saber que o meu conhecimento vai agregar de uma certa forma na tua vida, na tua história, nos teus resultados como day trader. Então, isso vale muito mais do que dinheiro, isso é gratificante. Eu vou te dar um exemplo aqui agora mesmo, que teve uma aluna dessa minha segunda turma. Eu abri uma segunda turma em novembro do ano passado. E teve uma aluna que hoje é minha aluna, mas quando ela foi comprar o meu curso, ela mostrou logo de cara o resultado dela, de 2 anos, o valor que ela perdeu e o tempo que ela se dedicou para perder aquele dinheiro. E daí ela falou assim, a minha esperança está em você. Eu disse, a sua esperança é você mesma. Eu estou aqui para te ensinar e encurtar o caminho que eu passei em 4 anos. Eu estou aqui para te ensinar o caminho certo e o errado para que você não possa cometê-la como eu cometi. Então, quando eu vi o resultado dela de R$56 mil que ela perdeu em 2 anos, e ela não me deixava, ela foi um maior desafio da minha vida. Por isso que eu cito muito o exemplo dela, porque eu posso abrir a boca para dizer que ela é a minha aluna case de sucesso, porque
Ela foi meu maior desafio, ela não deixava eu dar aula, ela chegava, ela foi literalmente frustrada, ela estava uma pessoa abalada, ela tomava antidepressivo e estava quase se separando do marido. Caramba. Foi quando ela me encontrou e ela me jogou tudo isso. E eu falei, depende exclusivamente de você. E no começo da minha mentoria, né, com ela não me deixava nem dar aula. E os outros alunos, né, que eu faço aulas em grupo, para quem muita gente já me perguntou, né, se eu faço individual, eu não trabalho, eu trabalho com turmas mesmo grande. Então, ela não deixava, ela atrapalhava a aula. E teve um dia que eu cheguei para ela assim e falei na frente de todo mundo: olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. E todo mundo ficou assim, parado, né? Porque eu falei, eu não estou aqui para você chegar mais outra... Quando você me procurou, você falou que eu era a última esperança sua, porque você já está 2 anos fazendo curso, fazendo mentoria, mudando de estratégias. Eu não quero ser mais uma da tua lista. Ou seja, eu estou aqui para te dar o resultado que eu tenho, ou melhor, que é isso que eu desejo para os meus alunos. Então, se você não está disposta a passar pelo processo e fazer bem certinho o meu operacional, do que está misturando, porque ela começou a ainda tomar lojas no começo, não queria passar pelo processo do simulador, porque eu falo que tem que passar pelo processo do simulador, e ela estava atropelando tudo. Eu peguei ela assim e falei, ou você faz o que eu vou passar aqui para ti, o meu operacional, ou você segue a risca, bem certinho, ou eu vou devolver o teu dinheiro, porque eu não vivo de vendas de curso, eu vivo do mercado financeiro. Ela parou, falou assim, agora eu quero que você tenha resultado, e eu vou fazer melhor, eu dou aula para todo mundo, agora eu vou te acompanhar diariamente, eu quero que você me mande todo dia o teu resultado no simulador. Se você fizer isso em 1 mês, eu continuo te dando aula. Se você não fizer isso, eu vou devolver teu dinheiro, porque eu não quero ficar na lista de mais um curso que você comprou e saiu frustrado. Que o problema está em ti, não está em mim. Nossa, ela parou. E não é que essa mulher fez tudo o que eu falei bem certinho, e toda noite ela mandava tudo que eu falei que era para ela fazer. E fique pasme, essa mulher estava com 56 mil, quase 157 no negativo, que ela perdeu no decorrer de 2 anos. Em 2 meses comigo, que teve 1 mês do simulador, mais 1 mês de mentoria, que eu dou 2 meses de mentoria, totalizando, né, 1 mês passado, que fechava os 4 meses, ela seguindo tudo bem certinho do meu operacional, ela colocou assim para mim, prof, só falta 13 mil, mês que vem eu bato a meta do que eu perdi em 2 anos. Da minha meta, eu reconquistei em 4 meses, e 2 meses fazendo mentoria contigo, e através de você eu consegui ter resultados no meu financeiro. Através de você, eu não me separei, porque o meu marido dizia que ou eu largava o mercado, ou ele me largava, porque ele estava cansado de me ver perdendo dinheiro. E outra coisa, profa, ela me chama de profa. Outra coisa, profa, eu vou te falar, eu me libertei dos meus remédios de antidepressivo, depois que eu te conheci. Então, você consegue entender a dimensão do que ser uma mentora? Não é sobre dinheiro, é sobre transformação, é sobre você agregar na vida de uma pessoa. Independente do resultado financeiro que ela está tendo, independente de qualquer coisa, é você estar agregando ali na vida daquela pessoa, não só no mercado financeiro, mas sim em todas as áreas. O maior resultado, fiquei feliz quando eu vi o resultado dela financeiro, mas o meu maior resultado foi saber que ela está bem, que ela não toma nem remédio, e que o casamento dela agora está firme e forte, e isso é assim, é muito gratificante, isso vale muito mais do que dinheiro para mim. Então, quando eu tomei essa decisão de ser uma mentora, eu de fato agora descobri qual é o meu propósito. E hoje eu posso falar com todas as letras que hoje eu vivo o meu propósito. Eu sou muito feliz e realizada por isso. Eu acredito que é só o começo, e tem muitas vidas aí
que eu vou impactar e tá transbordando aí na vida das pessoas, que esse é o meu maior sonho e o meu propósito. A gente sempre fala que nós humanos, né, nascemos com habilidades, paixões, que são algumas tendências que nós temos a viver bem em algumas profissões, né? Por exemplo, eu, programador, tenho uma tendência a programar, tenho uma certa facilidade, né? Só que ter essa facilidade não é o suficiente para poder, de fato, exercer a profissão. Eu tenho que gastar tempo, né? Lapidar esse talento. E depois que tu lapida o talento, que tu vai lá e se torna um bom programador, no meu caso, que tu consegue codificar rápido, resolver problemas complexos, né? Tu tem essa habilidade, desenvolver esse talento, chega um momento que começa a perder a graça de tu fazer aquilo todos os dias. Por quê? Porque tu passou pela curva de rampagem, tu foi lá e conseguiu o melhor com aquela habilidade, e daí chega um momento que tu começa a querer ter mais pessoas para compartilhar e ensinar aquela habilidade para que outras pessoas também vivam, né? E quando tu consegue viver a jornada do herói, que a gente chama, né, que é sair do ponto onde a pessoa não tem habilidade e ir para o ponto onde que ele vive esse estado de habilidade, né, vive essa situação onde a habilidade impacta positivamente na vida dele, o próximo desafio, de fato, é repassar esse conhecimento para frente, né, e para um próximo nível onde você torna um mentor. Então, até o fundador do Alibaba, ele fala muito disso, que quando chega uma certa idade na vida da pessoa, um certo ponto de maturidade, o que ela mais deseja é que outras pessoas continuem aquela jornada que ela também viveu, porque aquilo é a paixão dela. Ela não faz aquilo para ganhar dinheiro muitas vezes, somente para ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma consequência de a gente fazer algo bem feito. Mas ela quer que aquele sonho, aquela área, aquela profissão, aquilo que ela vinha fazendo seja perpetuado. E nesse momento ele quer discípulos, ele quer pessoas para passar o conhecimento para frente. Ele quer gerar valor na vida das pessoas. Então eu acredito que é uma tendência natural. Depois que tu viveu uma transformação, tu viveu uma realização, né? Tu era frustrado, se tornou uma pessoa realizada, tu querer compartilhar isso. Então, talvez essa questão de dizer assim, tu tá comentando, agora eu vivo o meu propósito. É porque gera muito mais sentimento positivo quando tu repassa, compartilha isso com outras pessoas que têm os mesmos sonhos, né? Quem é um programador, eu fico feliz quando tem um outro programador que gosta de programar e gosta de falar de programação. A gente se entende, sabe? A gente fica ali conversando horas, discutindo de código e nosso mundo, né? Nossa, maravilhoso. E é legal porque a gente se conecta, né? E a gente vive aquele mundinho, daquela mundo de habilidades e interesses compartilhados. Então, tu cria uma comunidade, tu cria um ambiente onde tu se sente parte e tu realmente quer que aquilo vá para frente. Então, eu acredito que talvez quando tu fala eu vivo o meu propósito, é que de fato está impactando as vidas com um talento que tu lapidou em ti mesmo e agora tu consegue ajudar outras pessoas a também lapidar isso na vida delas e cria uma comunidade, né? Um conjunto de pessoas que tem algo em comum, tem algo de valor em comum. Então, isso é muito bonito. Só concluindo, eu acho que essa parte do mentor, uma das maiores pontos de por que se tornar mentor, se você tem uma habilidade que você lapidou por alguns anos e tem realização nela, faz sentido se tornar mentor. Por um lado, tu vai estar ajudando pessoas, por isso só já teria valor. E por outro lado, tu vai para um outro nível de conhecimento. Porque quando a gente só aprende e executa, a gente vê o mundo de uma forma, vê aquele campo de conhecimento de uma forma. Quando tu começa a ensinar a outras pessoas, tu começa a ter um outro ponto de vista sobre um conhecimento que tu já tinha. E aquilo fica ainda mais profundo e enraizado e acaba formatando, né, criando de forma mais consistente na tua identidade. Tu acaba se tornando ainda mais aquilo que tu sempre estava lutando para ser. Então tu acaba buscando mais ainda a tua identidade verdadeira lá dentro. Então é legal, de fato, ensinar outras pessoas ajuda no sentimento de autorrealização, né? De pertença de um dado grupo, de contribuir, né? De ser grato por tudo que aprendeu e agora ter a possibilidade de passar para frente. Então, de fato, a realização é bem maior do que só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas viver essa comunidade faz com que a gente faça parte do todo. É incrível. O Paulo Vieira mesmo, ele fala muito do crescer. Ele usa até essa expressão, crescer e contribuir, né? Porque eu acredito que tudo nessa vida tem que fazer sentido. Então, quando você está lá, você estudou, você passou, no meu caso, né, no meu exemplo, eu passei 4 anos da minha vida estudando, eu tenho um caminho, tenho experiência, eu tenho um conhecimento correto, por que não passar para as pessoas? Seria muito egoísta da minha parte não dividir isso com outras pessoas. Talvez eu não seria uma pessoa feliz.
Eu poderia ter um resultado financeiro no mercado como eu faço todo dia, mas eu seria uma pessoa que não estava, de fato, vivendo um propósito. E eu vou te falar, quando eu tomei essa decisão, eu estava um pouco meio que... Eu vou ser bem sincera. Eu estava com medo, porque ser um mentor é uma responsabilidade. Ser um mentor, como você falou, é um mestre, é um professor. Então, eu abri a minha primeira turma, eu quis só de 5 pessoas. Então, essas 5 pessoas, eles fizeram ser uma mentora. Foi através deles que eu sou a mentora que eu sou hoje. Foi com eles que eu construí, de fato, o meu método. Foi com eles que eu aprendi todo santo dia como ser uma mentora. Então, assim, eu acredito que não é só a ser uma mentora, porque mentor também aprende com os seus alunos diariamente. Hoje eu estou me lapidando, mudando, através das dúvidas deles. Então, eles são muito importantes para mim também. Eu aprendo todo santo dia com os meus alunos. Então, é uma troca também. Então, o que me fez eu ficar apaixonada e abrir a boca para, como eu cheguei aqui a dizer que foi a minha melhor decisão, foi sobre isso. Porque eu me tornei quem eu sou aprendendo com os meus alunos. E como tu falou, essa aluna, que ela estava 50 mil negativo, 56. E daí recuperou, agora ela já está indo para o positivo, e tu ajudou ela nessa jornada, né, de altos e baixos. Quem compartilha uma jornada assim, não tem como não virar amigo. Não tem como dizer que não é importante na vida da outra pessoa. E quando tu começa a criar essa tribo, né, esse ambiente onde as pessoas estão uma incentivando na vida da outra, porque eu também sou mentor e dentro da mentoria eu fico impressionado, porque às vezes uma pessoa traz um problema que é muito óbvio para ti e para muitos outros mentorados. E daí todo mundo começa num bate-papo ali ajudando aquela pessoa. E daí tu percebe que as outras pessoas que estão ali dentro, elas se sentem muito parte da tribo e elas querem que aquele membro evolua. E eu acho que é a parte mais legal, tipo, é criar um ambiente onde as pessoas estão ali contribuindo uma na vida das outras. Então, e tu ser o líder, né? Porque o mentor não quer dizer que ele seja o dono da verdade. Mas ele tem a responsabilidade de liderar aquelas pessoas para que o ambiente seja saudável para o crescimento de todos. Então, se tiver qualquer coisa errada, tu tem que remover a pessoa, naturalmente. Porque ela está interferindo nessa comunidade, né? Porque a comunidade da mentoria, ela tem o objetivo de criar um ambiente onde o crescimento, o conhecimento, o teste, né? Até mesmo a gestão emocional da frustração, né? Seja resolvido. E a pessoa tenha um ambiente de apoio para poder superar esse problema de dificuldade e chegar na realização, porque só passando pela dificuldade que a gente chega na realização, né? Não tem caminho curto para chegar lá. E quando a gente fala do empresário, de um estrategista, de uma pessoa que está vendendo na internet, e ela vai lá e faz uma live para vender, ela vai lá e abre sua loja e coloca lá produtos para vender e não vende, ela se sente frustrada, ela se sente quebrada, ela se sente rejeitada pela sociedade. Tipo, eu já quebrei 3 vezes, né? E quando tu tá financeiramente quebrado e tu acredita que aquele resultado financeiro é o quanto tu vale, é o quanto tu merece do mundo, né? E daí tu percebe assim, nossa, ninguém quer comprar de mim, as coisas que eu faço dão tudo errado, tipo, eu não mereço ser feliz, tipo, eu não tenho valor. É a sensação que gera em qualquer pessoa que está passando na crise do aprendizado para depois ter sucesso. Então, mas quando tu tá vivendo aquela crise, se tu tiver uma rede de apoio, se tiver outras pessoas para compartilhar isso e elas te mostrarem caminho que às vezes tu não tá vendo, aquilo tem um valor gigantesco. É o valor maior do que o sucesso que tu tem depois do... É fácil ter sucesso depois que tu passou pela curva de aprendizado. Verdade. Agora, quando tá no fundo do poço, é onde que tu precisa de amigos, precisa de mentor, tu precisa de colegas de profissão para conversar e dizer assim, ó, eu tô realmente frustrado, tô me sentindo mal. O que tu acha? Qual que seria um caminho? Me aponta uma direção. E daí, aos poucos, tu experimentando, tendo a autorresponsabilidade de saber que tu é o responsável da tua história, né? Sim. Ninguém vai, de fato, vivê-la por ti, né? A única pessoa que pode aprender, reter conhecimento, dar o passo, é a pessoa. Mas ela pode ter outras pessoas para compartilhar, né? Para distribuir essa energia, coletar a energia deles, olhar para a estrada deles e pegar inspiração e daí ter, digamos assim, uma nova força
para dar o próximo passo. Então, tem muita coisa legal nesse mundo onde que a gente se torna mentor e também se torna mentorado, né? Que a gente sempre é mentor e é mentorado por alguém, né? Tipo, às vezes a gente está ensinando uma pessoa que está começando a jornada e tu está aprendendo com o outro uma coisa que tu ainda não sabe e tu quer chegar lá, né? Então, a gente vai estar em vários momentos do processo o tempo todo. Exatamente. Para você ter ideia, eu nunca tirei o grupo dos meus primeiros alunos. Nunca. E eu nunca vou tirar porque eu acredito muito, né, que foi através deles que eu me tornei a mentora que eu sou hoje. E eu sou muito grata a eles por tudo. Eu falo, esse grupo vai ser para sempre. Tá aqui o grupinho dos meus primeiros alunos, meus canarinhos. Eu vou levar para sempre comigo mesmo. Porque eu acredito muito, né, e eu tenho, né, é muito importante para mim a questão dos princípios. A gente honrar, de fato, quem está nos honrando. Então, é nesse momento difícil, assim, quando você está no fundo do poço, eu também já quebrei. Eu quebrei 2 vezes já. Então, é muito importante você ter alguém do lado para te acompanhar e para te incentivar ou mostrar um caminho. E eu acho muito isso muito importante. Por quê? Porque esse exemplo mesmo que eu te dei agora da minha aluna, ela estava passando por pior momento da vida dela. E através da minha mentoria, do meu conhecimento, da minha experiência, de fato, ela conseguiu mudar tudo. Mas, claro, foi exclusivamente a responsabilidade dela, que ela estava disposta ali para passar por aquele processo, para poder, de fato, mudar a vida. Mas o que é que eu quero falar contigo, falar para ti isso, é que eu nunca vou esquecer dos meus primeiros alunos. E para onde eu for, eu falo para eles, eu vou levar você junto comigo. Eu falo com eles todo dia. Eu tenho turma aberta? Não tenho. Acabou a mentoria. Mas eu continuo com os meus alunos todo santo dia, porque eles mudaram completamente a minha vida. Foi por causa deles que hoje eu vivo o meu propósito. Então, é uma questão de honrar mesmo quem me honrou. É uma questão também de honrar uma pessoa que acreditou no meu profissional, acreditou também em mim. Então, é uma troca, é uma via de mão dupla. Então, eu falo para eles, né? Eles falam que quem me segue sabe que às vezes eu falo, fala meus canários, alguma coisa assim, porque eles são meus canarinhos. Eles são os meus canarinhos que eu vou levar para o resto da minha vida. Porque foi eles... Eu estou vivendo o que eu vivo hoje, eu sou a profissional que eu sou hoje, eu sou a mentora que eu sou hoje, foi por causa deles. Eu aprendo todo dia com eles. Eles aprendem comigo, mas pode ter certeza que eu aprendo bem mais ainda com eles. Então, a forma de ser, de gratidão mesmo, foi continuar com eles. Estão aqui, todo dia aqui, ó. Mostrar aqui para ti. Tá aqui, ó, firme e forte aqui, ó, o grupo dos meus alunos, da minha primeira turma. Todo dia eu todo dia conecto com eles, todo dia eu mando mensagem para eles, porque eles são muito importantes para mim. Muito, muito, muito mesmo. Eu fico feliz em agregar na vida deles, dar um exemplo, mesmo como eu dei hoje aqui para ti, mas eu fico mais feliz, e me sinto realizada por passar isso para eles, e fico feliz também por ter eles na minha vida. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui, eu não seria mentora. Eu estaria todo dia só abrindo o computador, igual um robô, fazia dinheiro e vivia a minha vida, que era isso que era. E eles de fato, me apresentou, assim, o meu propósito. Eu sou muito grata para eles. Grata mesmo. E eu vou levar meus canarinhos pro resto da minha vida. É engraçado que toda profissão que a gente tem autorrealização está muito ligado ao outro. Uhum. Até o pessoal, às vezes as pessoas questionam, né? Se o dinheiro vai trazer felicidade ou não. Qualquer coisa traz felicidade, né? Sim. Tu pode ser um monge vivendo no alto de uma montanha, meditando lá com a tua comunidade de monges e ser extremamente feliz. Uhum. Então, eu acho que não é o que tu faz, o que tu tem, que transforma tua vida em uma vida feliz, mas sim como tu encara a vida. E dentro da profissão que nós
atuamos, que é uma profissão que gera impacto social, né? Tu pode escolher se tornar mentor, se tu sente essa vontade de ensinar, né? Porque daí é uma vocação, que a gente falou, é um propósito, né? Pessoal, de levar a tua mensagem para frente. Mas o fato é, sempre vai ter que estar gerenciando emocional, família, amigos, esporte, né? Essa parte de saúde. Então, tu sempre vai ser um ser completo. Nunca tu vai só meditar, vou só meditar, não vou comer, não vou cuidar do meu corpo, eu vou só meditar a partir de hoje. Não é por ali a felicidade, né? Então, de fato, sempre tu vai ter que ser um ser completo. A gente tem que olhar o ser humano, nós temos que nos olhar, porque nós somos responsáveis de nós mesmos, nós não somos responsáveis pelo terceiro, né? Podemos sugerir, podemos dar opinião quando sugerida, mas nós somos responsáveis por nós, isso é um fato, não tem como negar. E o ser humano é um animal, digamos assim, multifacetas. Não adianta pensar só na espiritualidade e esquecer a alimentação. Eu penso só na alimentação, eu só cuido do meu corpo, mas nunca faço lazer. Estou sempre trabalhando. Ou só penso no trabalho e não penso na espiritualidade, não penso na família, não penso nos amigos. Então, somos um ser multifacetas, muitas áreas, né? E quando a gente equilibra isso, que a gente falou da tua mentorada, que ela estava quase finalizando o relacionamento porque não estava conseguindo gerenciar. Quando a gente consegue equilibrar todas as áreas, a gente tem sucesso, tem mais probabilidade de ter sucesso em todas elas. Por isso que é tão interessante, eu acho que a mentoria, porque o mentor, ele traz essa visão de fora. Tu está com problema no trader, mas talvez não seja só no trader. Talvez é que tu não está sabendo gerenciar a sua emoção, não está sabendo quantas horas por dia trabalhar, não está sabendo dormir, não está sabendo gerenciar teu capital, tuas emoções. Então ele consegue olhar de fora e perceber às vezes que o desequilíbrio não está na técnica, né? Não está em como tu programa, em como que tu advoga, como que tu lê um contrato. Às vezes está em como tu leva todas as outras áreas. E o mentor tem essa visão mais holística, já passou por várias áreas, e ele consegue observar e dizer assim, que nem tu foi lá e fez teu papel de mentora, falando assim, se tu não seguir o método, pode ir embora. Porque eu estou aqui só com pessoas que estão dispostas a viver de fato essa jornada. E para viver essa jornada não é só tu chegar aqui e ficar jogando dinheiro no mercado. Tu vai ter que fazer as atividades para que tu consiga desenvolver as habilidades necessárias. Então tu chega lá e dá uma dura, porque tu mostra a realidade para a pessoa e a pessoa escolhe, né? Quero ou não quero essa realidade? Quero ou não quero viver esse processo? Porque para chegar na realização ela precisa viver o processo. Mas agora, viver o processo é uma escolha pessoal, né? A gente pode dizer não para o processo o tempo todo e reclamar e, digamos assim, pagar o preço, né? Mas, por outro lado, se tu tem um mentor e ele te mostra o processo e tu está disposto a trabalhar todas as áreas da tua vida, daí é só uma questão de tempo. E nesse ponto eu diria que dá para curtir a jornada. Porque tu vai estar com pessoas legais, tu vai estar dando pequenos passos todos os dias, estar numa crescente, né? E cada vez está muito mais próximo de realizar aquele teu sonho. Então não tem como ser uma jornada ruim, né? Não tem como ser um processo ruim se tu está caminhando na direção correta. Então, de fato, eu diria assim que ser mentor é um presente para o mentorado, é um presente para o mentor, é um ecossistema que é bom para todas as partes, né? Tanto o mentor aumenta seu nível de realização pessoal, quanto o mentorado tem uma comunidade, um ambiente, né? Onde ele tem mais probabilidade de atingir o sucesso, porque as pessoas estão ali focadas nisso, né? Ele pode até sair lá fora da comunidade e ter uma vida de caos, né? Mas quando ele volta ali, ele sabe que tem uma rede de apoio para compartilhar e outras pessoas que estão indo na mesma direção. Muito bem, adorei nosso papo. Deixe sua mensagem final aqui, o que tu resume nesse podcast, o que tu mais curtiu de compartilhar, o que tu deixa de recado para a galera. Foi muito gratificante, né? Passar não só a minha experiência, o meu conhecimento, mas também dar exemplos de alunos, né? Eu citei o exemplo dessa minha aluna, mas tem um aluno meu mesmo que, quando eu abri a turma, ele falou, Carol, eu vou comprar, ele falou com essas palavras, eu vou comprar o seu curso, você seu aluno case de sucesso, e através do mercado eu vou casar. O danado casou, passou lua de mel em Paris, galera, em Paris, só isso. Então, assim, todos eles, todo santo dia a gente está aqui, eles mostram o resultado. Então, você vê todo dia o resultado de todos os teus alunos, isso, e dar a experiência, poder passar aqui as experiências deles também, para mim, isso foi muito gratificante, foi fantástico, porque uma coisa é eu falar só,
de mim. Outra coisa é eu falar de vidas que foram transformadas através dos meus conhecimentos e das minhas experiências. Eu tive todos os motivos que você poderia imaginar para desistir do mercado financeiro e trouxer aquela 95% daquela galera lá, frustradas, que não têm resultados e que ficam falando mal do mercado, colocando a responsabilidade em outras coisas. Eu podia estar me falando, ó céus, ó vida, o mercado tirou tudo que era meu. E eu fiz de fato do limão uma limonada. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida que, de fato, eu tomei a decisão que eu queria viver daquilo. Então, quando você tomar uma decisão, eu costumo muito falar que é na hora da nossa decisão é que a gente traça o nosso destino. Então, não desiste, porque pode doer agora no comecinho, dói bastante. O processo parece que nunca vai passar, mas é muito, muito gratificante e prazeroso você passar por todo aquele processo e viver o seu propósito, porque eu vou falar uma coisa para você, viver o nosso propósito é extraordinário, é muito bom, é incrível. Com certeza. Carol, foi um prazer conversar contigo, foi até bom porque o cara vai buscando memórias, né, e vai lembrando de processos que a gente já viveu na nossa jornada, né, de profissional. Foi um prazer, então, estar conversando contigo. Espero que essa mensagem chegue aí para quem está vivendo o processo e está sofrendo a dor do crescimento, né? Sempre tem a dor do crescimento. Sem a gente passar por essa fase, a gente não se torna grande. E compartilhe esse podcast, deixe nos comentários. Sou de Paulo Zanella, CEO e fundador do Selflux. Estou aqui para trocar uma ideia sobre como os mentores estão interferindo aí no mercado, na sociedade, criando um futuro melhor para seus mentorados. E foi um prazer conversar contigo. Gratidão, Ed Paulo, mais uma vez, né, por essa grande oportunidade. É muito bom estar aqui, agregando, né, na vida das pessoas, usando nossas experiências, nosso conhecimento, e que Deus te abençoe infinitamente mais e mais. Gratidão. Amém. Grande abraço. Até a próxima.